Olá, tudo bem? Então, dando prosseguimento ao que a gente vem desenvolvendo nos vídeos anteriores, o que foi feito no último vídeo foi criar esse formulário com duas questões. Utilizei duas questões, nós vimos algumas configurações para essas duas questões. Então, tenho questão um e questão 2. Basicamente, eu copiei essas questões aqui desse documento do Word e joguei aqui para o formulário. Nós fizemos algumas configurações, como atribuir pontuação, marcamos as questões como obrigatórias, atribuir pontuação, feedback de resposta certa, feedback de resposta incorreta. E agora, então, eu quero continuar passando essas questões desse documento do Word que a gente tem aqui. Lembrando que no primeiro vídeo eu expliquei que eu tenho algumas questões, ou algumas questões eu fiz pequenas modificações para ter um pouco mais de questões com alguma variação entre elas. Então, eu tenho essas questões, mas aqui nesse momento, na verdade, eu quero fazer simplesmente um teste com 9 questões. Eu não vou utilizar as variações que eu fiz e expliquei no primeiro vídeo. Eu quero utilizar somente, deixa eu voltar aqui para a gente ver o formulário, a gente tem essas duas questões, ok? Então, eu quero colocar simplesmente 9 questões para conseguir finalizar esse formulário como se fosse um teste mesmo. As variações a gente vai ver o porquê delas um pouco mais para frente. Mas então aqui eu tenho essas opções, eu vou aqui agora então em adicionar pergunta. No documento do Word eu já coloquei essas duas opções, vou colocar agora a terceira. Então eu preferi fazer esse procedimento em vídeo, porque para você perceber que ele é na verdade um procedimento bem fácil, não é muito problemático, sendo que aqui eu marquei como obrigatória, né? Isso foi um princípio que eu falei lá anteriormente no formulário. A opção é sua, é lógico, você pode ou não tornar obrigatória, que eu estou fazendo todas as questões serem obrigatórias. E aqui então eu coloquei o texto da questão, a pergunta, só que eu preciso inserir essa imagem aqui, né? Essa imagem precisa ser inserida. E a gente viu que podemos fazer isso então com esse ícone e fazer o upload. Então, essa é a questão 3. Então, deixa eu colocar a questão 3 aqui. Então, aí está, por critério de formatação, vou colocar em alinhar ao centro. Então, tá aqui, alinhei ao centro, preciso inserir qual a resposta correta. A resposta é 5,6 e tem C. Então, resposta correta, eu vou colocar aqui, então, 5,6, ok? E, aliás, bom, eu coloquei a resposta correta aqui em resposta correta, esqueci da pontuação. Eu vou colocar aqui um ponto e tem o feedback de resposta, né? Se a resposta for correta, eu vou escrever parabéns, dessa maneira. E a gente tem que pensar também, eu vou clicar em salvar para eu não perder, a gente tem que ter o feedback da resposta incorreta. E por que não, ao invés de a gente ficar simplesmente digitando, eu não uso um pouquinho de tecnologia para tornar essa nossa vida um pouco mais fácil. E aqui, então, essa solução está na forma de imagem, eu não consigo copiar e colar. Então, eu vou digitar uma parte, esse texto, né, da explicação, e fazer o Windows transformar a minha voz em texto aqui. E para isso é só você fazer o atalho. Bom, aqui eu estou no Windows, né? Em outro sistema operacional vai ser outro atalho, eu acredito. É Windows mais H, tecla do Windows mais H. Eu vou fazer isso, então eu vou digitar essa solução aqui, pelo menos a parte inicial dessa solução. Bom, então eu vou clicar aqui. Para a resolução deste exercício, observa-se que o espaço na reta entre os números inteiros 5 e 6 foi dividido em 10 partes iguais. Sendo que eu digitei assim mais ou menos pausadamente, para facilitar que o programa aí que faz a identificação de voz consiga entender o que eu falei, né. Tem mais alguma informação interessante? E então eu vou continuar digitando aqui. Como dos 5 até o 6 temos uma unidade, cada espaço equivale a, eu vou cancelar aqui o ditado e vou escrever aqui, 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. Então, deixa eu botar o maiúsculo aqui, como dos 5
até o 6 temos uma unidade, vírgula, cada espaço equivale a 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Então, continuando, vou dar o Windows H de novo. Saindo do 5, andamos 6 espaços até o P. Então, corrigindo aqui, saindo do 5, andamos 6 espaços até o ponto P. Assim, temos que o P é 5 mais 6 vezes 0,1, que é 5,6. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Pronto, o nosso feedback está aqui pronto. Então é interessante, por isso que eu acho legal fazer uma aula assim, que eu vou construir o formulário discutindo com você, porque a gente passa por algumas tecnologias, né, ou alguns recursos. Pode ser interessante você fazer essa troca de, às vezes, você digita, quando você precisa digitar e pensar um pouco, às vezes você lê e digita e usa os recursos do Windows. E aqui eu usei, então, a tecla Windows, que está entre a Ctrl e a Alt, lá embaixo no teclado, aquela tecla com aquela janelinha, né, com 4 divisões, e H, o Windows H. Bom, pelo menos aqui, nesse Windows que eu estou utilizando, o Windows 10, ele abre essa janela, esse recurso para digitação por voz, né? Então, você fala, ele converte a sua voz em texto. Muito bem. Então, o que eu queria discutir é mais ou menos isso. Então, como esse formulário é um formulário de teste para que você possa ir acompanhando o que eu estou fazendo, eu não vou mais colocar o feedback. Vou simplesmente copiar as questões. Preciso clicar em concluído aqui, senão eu posso perder essa configuração. Eu vou, a partir de agora, então, simplesmente adicionar as questões e copiar, sem colocar o feedback, senão a aula ficaria muito demorada. E aqui, no caso da questão 4, a gente vai ter uma diferenciação. Então, o feedback, você está livre para colocar, se você acha interessante colocar, ou às vezes você não quer colocar feedback, quer discutir a solução da prova na sala, a opção é sua. De agora para frente, então, vai ficar sem o feedback, simplesmente com a opção correta marcada. Preciso, então, sempre marcar a resposta correta, que é essa opção do formulário, e preciso sempre inserir a pontuação. E então, aqui eu vou copiar essa questão 4, Ctrl C, vou jogar aqui o Ctrl V, só que agora a gente tem um diferencial. O diferencial é o seguinte, eu preciso inserir essa tabela e as alternativas da questão 4 são imagens, certo? Então, eu vou copiar esse restante do texto aqui e colocar assim: o gráfico que melhor representa os dados dessa tabela é... Então, eu preciso adicionar as imagens como alternativas. E como eu te falei, eu já tinha salvado anteriormente essas imagens no computador. Bem, eu preciso adicionar a tabela, então eu vou vir aqui na questão 4, nesse ícone, fazer o upload, e essa é a imagem da questão 4. Questão 4 eu coloquei como 1, né? E depois A, B, C, D são as alternativas. Então, eu vou inserir aqui essa tabela. Por questão de formatação, eu vou colocar alinhar ao centro. Como eu falei, isso é uma questão de quem está formatando a questão. E as opções, na verdade, elas vão ser imagens. Então, aqui eu vou fazer o upload da 4A, alternativa A da 4. Então, aqui eu vou escrever A, mais uma opção, aqui é a B. Então, eu vou fazer o upload da B. Então, fazer o upload. E a 4B está aqui. Abrir. Ok, enviei a imagem da 4B. Aqui, então, a C. Fazer o upload dessa imagem como alternativa. 4C. Foi feito. Opa, aqui. E agora 4D. Também. Adicionar imagem. Upload. 4D. Ok, então os 4 ícones das alternativas estão aqui. Estava clicando aqui fora da barra de rolagem, por isso que deu esse salto aí na imagem. Mas então as 4 alternativas estão aqui. Ok?
Bom, a resposta correta é o item B, basta você ver aqui, ó. A resposta correta é o item B. Então, a chave de resposta é B. E a pontuação, deixa eu colocar um ponto aqui. Claro que você pode atribuir valores diferentes, pontuações diferentes para as questões, ah, isso de acordo com o seu critério. Aqui eu vou colocar todas as questões valendo 1, por questão de facilidade. E então, eu acho que eu posso visualizar. Deixa eu dar um destaque aqui agora, então, para o navegador. E se eu clicar aqui para visualizar como está esse formulário, ele não está recebendo resposta. Espera aí, eu preciso vir aqui e abrir esse formulário, porque é a continuação do anterior que eu tinha bloqueado, né? Então, agora sim, vou clicar para visualizar. Então, tá aí o e-mail obrigatório com as configurações que nós já discutimos, questão 1, questão 2. Aqui eu esqueci de colocar o 3 da questão 3, vou corrigir agora. E a questão 4 com alternativas, e suas alternativas para clicar são imagens. Então, deixa eu fechar aqui, corrigir a questão 3, porque aqui eu preciso escrever 3. E eu acho que agora vai ficar correto. Prova do 9º ano, e-mail, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. E aí, não sei se tem algum erro de português, mas nada que eu tenha percebido, não. Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido, lembrando que essa configuração também foi o que a gente viu na aula anterior. É bem interessante enviar o recibo de resposta por questão de transparência. E está aqui a pontuação, 1 ponto, eu coloquei 1 ponto na questão, coloquei também. Então, só por questão de padronização para essas aulas, eu estou colocando todas as questões com 1 ponto, ok? Você atribua a pontuação que você achar interessante. E então, prosseguindo. Bem, essa questão 4 foi. Acho que eu vou exibir aqui agora o documento do Word também. E eu marquei a 4 como obrigatória. Não marquei. Ó. Então, coloquei aqui como obrigatório e vou adicionar uma questão. E agora a gente chega na questão 5. E como eu tinha explicado anteriormente, a gente tem aqui, eu quebrei as 5 em 5A, 5B, 5C e 5D. Só que para esse primeiro formulário que eu vou fazer, eu vou considerar só uma dessas questões. Então, eu vou copiar aqui essa questão 5A e vou simplesmente chamar de 5. O valor numérico da expressão B mais C vezes H sobre 2 para B igual a 15, C igual a 10 e H igual a 6 é 2 pontos. As alternativas já estão aqui com salto de linha. Eu posso simplesmente copiar e colar e vai saltar a linha automaticamente. Vou tornar obrigatória. Resposta correta é a C, para essa 5A que eu estou simplesmente chamando de 5. E vou também atribuir um ponto. Concluído. Você poderia adicionar o feedback da questão, eu não vou adicionar feedback, vou deixar simplesmente dessa maneira. E a gente está aqui nesse contexto de teste, todos eles de múltipla escolha. Veja que eu não explorei outras opções ainda. Somente a gente está trabalhando por enquanto com múltipla escolha. E então, bom, essa vai ser a questão 5. Vou adicionar mais uma questão aqui. Eu vou pegar a questão 6 também. Não vou pegar 6A e 6B. Vou pegar simplesmente a 6A e considerar como se fosse a questão 6. Ela é de múltipla escolha, as opções já estão com salto de linha. Posso simplesmente copiar, vir aqui no formulário e colar. Resposta correta é o item A. Eu vou atribuir um ponto, concluído, e dizer que precisa ser obrigatório. Então, a questão 6 foi. E então, questão 7, eu tenho 7A e 7B. E, ó, questão 7 é o caso também, que as respostas estão na forma de imagem, mas para o enunciado não tem imagem. Eu vou copiar essa questão 7, vou aqui em adicionar uma pergunta. Ok, adicionei a pergunta 7, vou excluir esse A. É composto por 20 questões. E agora eu tenho A, B, C e D. Eu posso também copiar esses caras aqui que estão com salto de linha. E aí eu tenho esse problema, que se tiver mais saltos de linha entre uma questão e outra, ele acaba saltando linha e deixando vazio. Bom, você pode apagar manualmente aqui. Aqui foi porque eu precisei saltar mais de uma linha para essas imagens não ficarem uma sobre a outra, né? Para melhorar a formatação. Eu vou colocar como obrigatória. A resposta correta é o item D. Deixa eu colocar o item D aqui.
atribuir um ponto, concluído. Então, eu preciso, na verdade, agora colocar as opções, colocar as imagens, né? E então, esse é o item 7, 7A. As imagens são as mesmas, tanto para o 7A quanto para o 7B, ok? Então, aqui são as imagens da questão 7. Então, o item A, adicionar imagem, fazer upload, procurar. Já estou na pasta das questões 7A. Aqui, ó, meu computador, 7A. Abrir. Ok. 7B. Fazer upload, procurar. 7B. Ok, foi 7C agora. Procurar, fazer upload. 7C. Foi. Esperar um pouquinho para a imagem ir. E agora 7D. Procurar. 7D. Abrir. E pronto. Enviei todas as questões. Ou melhor, todas as alternativas da questão 7, né? A resposta correta eu já marquei que é D, tá certinho. Um ponto aqui em cima. Concluído. Acho que eu posso dar uma olhada, então, como que ficou o formulário agora. Eu vou clicar aqui em visualizar. Prova do 9º ano. Vamos ver as questões lá embaixo. Essa foi a questão com imagem e as alternativas eram imagens também. Essa, simplesmente texto. Tanto a 5 quanto a 6. Tranquilo de fazer. E a alternativa, questão 7. A gente tem aqui, então, basta você clicar na imagem para selecionar ou vir aqui nessa bolinha aqui para clicar. Então, até agora, tudo está funcionando. Vou fechar aqui essa aba e continuar na parte de edição. E essa foi, então, a questão 7. Vou adicionar uma pergunta. Vou para a questão 8 agora. Questão 8 tem imagem, mas as alternativas são textos. Então, eu vou copiar. Vou tirar o A aqui. O consumo de água residências é medido em metros cúbicos, ok. Observe o gráfico abaixo, consumo de água da casa de Carlos em 5 meses. E aqui eu tenho um resto de pergunta. Eu vou escrever assim, agora responda. Na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo for maior que 40 metros cúbicos são. Bom, aqui eu já tenho também as opções com salto de linha, eu vou copiar. Então aqui eu vou colar e pronto, já funcionou. Vou tornar obrigatório? Eu nem lembro se eu tornei de cima obrigatória, tornei. 7 está obrigatório. Então essa aqui eu vou tornar obrigatória. A resposta correta é o item A. E aqui eu vou colocar como um ponto, concluído. E agora eu preciso adicionar essa imagem, que é a imagem da questão 8. Então eu vou vir aqui, clicar nesse ícone, fazer upload, procurar. E aqui é a questão 8, a imagem da questão 8, abrir. E foi. Aí está a questão 8. Fiz uma pequena modificação, né? Porque aqui no texto você tem, na prova, no documento do Word, você tem o texto, a imagem e a pergunta. Aqui eu fiz uma pequena modificação para não ficar muito estranho, né? Aqui, observe o gráfico abaixo, ok. Agora responda, achei que ficou mais razoável dessa maneira. Obrigatório, resposta correta marcada, ok. E a pontuação, 1 ponto. E então, agora, para terminar, falta inserir questão 9. Então, adicionar pergunta. Aqui eu tenho espaço para questão 9. Deixa eu descer aqui no documento de texto. Veja o bloco retangular abaixo. Qual é o volume desse bloco em centímetros? Vou inserir também só 9A. Eu vou deixar o veja, vou botar observe, porque eu acho mais interessante. Observe o bloco retangular abaixo. Qual o volume desse bloco em centímetros cúbicos? Então, vou copiar as alternativas aqui. Eu acho que já foi. Esse pontinho é casa de milhar mesmo, né? 2 pontos. A pergunta foi em centímetros cúbicos. A, B, C e D. Vou tornar obrigatória. É múltipla escolha mesmo. Vou atribuir 1 ponto. E a alternativa correta para esse é C. Concluído. Obrigatório. Resposta correta, 1 ponto.
E agora, bom, eu preciso inserir a imagem desse bloco. Com atenção que já que eu copiei a questão 9A, no caso da 9 eu tenho imagens diferentes definindo o problema, ok? Ó, a 9A tem uma imagem, 9B tem outra imagem que é parecida, mas tem valores diferentes, 9C valores diferentes, 9D valores diferentes. Então, como eu escolhi usar a 9A aqui, então eu vou clicar aqui, né, para a gente inserir a imagem nesse ícone aqui, fazer upload, procurar. Eu preciso inserir a imagem da 9A, questão 9A, que é o 9930. 9930. Vou centralizar aqui. Acho que eu consigo diminuir ela um pouco. Ficou meio grande demais. Talvez assim esteja ok. A gente pode redimensionar a imagem aqui. Se você não ficou muito satisfeito com alguma das imagens aqui em cima, dá para ser feito, né? Eu não vou fazer isso não. Talvez aqui, essas aqui possam... Nossa, aqui não redimensionam, tudo bem. Eu acho que está muito ok. Essa aqui talvez tenha ficado grande demais. Eu vou diminuir essa imagem um pouco. E eu acho que essa aqui talvez também esteja muito grande, mas se eu diminuir demais pode ficar ruim para ler, né? Então eu acho que está legal. Pronto, terminei meu formulário e vou clicar aqui para visualizar. E então, acho que eu posso dar um destaque aqui agora para esse navegador. Está aqui, eu cliquei para visualizar o nosso formulário. Diminui um pouco essa imagem. Está aqui o formulário pronto. Estão aí as perguntas, opções para a gente clicar, né, com imagens. As alternativas são imagens e não textos. Ok, estou bem satisfeito com esse formulário. E então agora eu acho que eu posso colocar os dois navegadores, como eu costumo fazer. Lembrando que esse navegador aqui ele é a perspectiva do aluno. Eu vou, por enquanto... Bem, na verdade, eu posso fechar, voltando aqui para esse navegador, né? Eu vou fechar esse navegador. A gente pode fazer como eu fiz aqui, que foi clicar nesse visualizar aqui e copiar o link. Mas a gente tem um botão bem grande aqui chamado enviar, e você tem essas maneiras de enviar. Você pode enviar por e-mail, certo? E colocar o e-mail da pessoa para receber esse formulário, pode colocar os e-mails separados também, vários e-mails aqui. Bom, eu em particular, eu costumo usar esse URL aqui, né, esse link. Então, você pode clicar aqui para copiar, pode pedir um URL curto também, para o Google diminuir o tamanho desse link. Então, eu vou clicar aqui em copiar, certo? Vou fechar. Então, eu tenho esse link do formulário. E daí, voltando aqui para a visualização dos dois navegadores, eu vou copiar, eu vou colar, na verdade, esse link aqui, na perspectiva do aluno. Vou clicar para acessar. Então, aqui nós temos prova do 9º ano. E aqui eu colei o e-mail do aluno. Então, basta responder então as questões. Bom, a primeira eu estava marcando como 4, não era isso? E aqui eu vou dar um destaque agora para a perspectiva do aluno, 4. Essa segunda eu acho que eu marquei D nos outros testes. Bom, aqui a resposta é 5,6, vou marcar 5,6 mesmo. Essa eu realmente não lembro. Questão 4, vou marcar D. Vou supor que o cara está pensando lá, essa aqui eu vou botar 120, 6. Vou colocar D. Botar A. Então, vamos supor que o aluno lá ele prestou bastante atenção, pensou direitinho ou não, né? Então, ele fez o teste dele aqui, inseriu o e-mail corretamente aqui, ok? Corretamente. E então, uma cópia das suas respostas será enviado para o endereço de e-mail fornecido. E aí, então, bom, conferido se tudo está ok, se as respostas estão marcadas corretamente, eu vou clicar aqui em enviar. E depois de clicar em enviar, o Google está querendo saber se eu sou uma pessoa mesmo. E quer que eu clique onde tem barcos. Eu acho que isso aqui é um barco. Acho que é. Um barco aqui também. Deve ter um barco escondido aqui. Vou dar um verificar, ver se foi. Ok. Recebemos as respostas da prova. Aguarde liberação da sua nota. Então, aqui, voltando para essa perspectiva, agora da pessoa que edita, que cria o formulário, está aqui o professor, apareceu essa resposta aqui.
Então, tá aqui a resposta. Bom, só uma pessoa respondeu, né? Tem aqui mediana, intervalo, tem algumas estatísticas que mais para frente a gente vai discutir. Pergunta respostas corretas, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Até porque essas estatísticas com apenas uma pessoa respondendo é um pouquinho complicado, né? É só uma pessoa respondendo, tudo sai como 100% aqui. Mas são umas estatísticas acerca do teste que você fez. E agora, e também tem o seguinte, bom, você pode fazer sempre o resumo do seu teste, olhar como foi, né, o andamento do teste. Você pode olhar pergunta por pergunta, né, ou olhar individual, né. Aí aparece a pessoa que respondeu, como esse meu teste só tem essa pessoa, né, e tá aqui as respostas dessa pessoa, com o que ela acertou e com o que ela errou, ok? Então tá aqui, eu saí marcando de qualquer maneira mesmo. Então tá aqui as respostas dessa pessoa. E tem a pontuação aqui. Quando ele errou, 0 de 1, né? Ganhou ponto nenhum. E aqui que ele acertou, ganhou 1 ponto da questão. Ok, voltando aqui para o resumo. Então a gente tem aqui essas respostas. Agora, pensando mais uma vez aqui nessa perspectiva do aluno, eu vou vir aqui no e-mail. Eu recebi o e-mail. E esse e-mail, se você lembra bem, esse e-mail, deixa eu dar um destaque aqui agora para essa tela. Esse e-mail é o e-mail de recibo das respostas. Então, tem aqui o formulário com o que a pessoa marcou para cada uma das respostas, como eu tinha discutido nos vídeos anteriores. Aqui marcou como D, letra D também, A. Então, está aqui uma cópia do formulário com as respostas que foram dadas por essa pessoa. Então, esse é o recibo. Deixa eu voltar aqui para o inbox. Então, voltando para os navegadores. Aqui da perspectiva do professor, o que faltava fazer então? Bem, faltava, depois que todo mundo responder esse teste, né? Talvez seja interessante só depois de todo mundo responder. Você pode, tem aqui a pontuação, né? No caso, esse aluno desse teste valendo 9 pontos, ele tirou 5. E você pode vir aqui, então, liberar pontuações. Não vou escrever mensagem nenhuma. O único aluno que teria aqui seria esse de teste que eu criei. Eu vou clicar em enviar e-mails e liberar. Então, eu clico aqui e assim que eu clicar, ou um pouco depois, na verdade, depois de liberar essas notas, esse aluno aqui, se eu clicar aqui para atualizar, ele vai receber a pontuação. E então, para ele, deixa eu dar um destaque para essa janela, está aqui o e-mail, pontuação lançada, e a nota, 5 de 9 pontos. Posso então, anteriormente era o recibo não tinha nota, nem tinha qual que é a resposta correta ou qual que é a resposta errada. Simplesmente um recibo. Voltando então agora para a pontuação, eu posso clicar em visualizar, e quando eu clico em visualizar, aí sim, aí esse aluno tem a situação das respostas, né, qual que estava certo, qual que estava errado, e a resposta correta para cada item. Bom, lembrando que eu botei feedback na primeira, tá aqui o feedback explicando a resposta certa, coloquei o feedback na segunda, tá aqui, coloquei o feedback coloquei o feedback na terceira também, acertou a terceira, e daí para frente eu não coloquei mais, certo? Então, quando a gente não tem o feedback, aparece em vermelho que ele errou essa questão, tá aqui com um xizinho de que ele errou, e a resposta correta era a B. E então, está aqui, ele pode visualizar o que ele acertou, ele errou. Ele ou ela, né? Aluno ou aluna. E enfim, esse nosso primeiro formulário está pronto. Deixa eu fechar aqui, voltar para essa perspectiva dos navegadores. E a gente também tem uma outra opção. A gente tem aqui essas perguntas para a pessoa que editou, né, o formulário. Esse formulário está aqui. E como um bônus, que na verdade é uma coisa super importante, vou dar o destaque aqui de volta para a perspectiva do professor. Pode ser que você tenha algum aluno com dificuldade para acessar a internet, que seja interessante você entregar esse material impresso, né, transformar numa prova impressa. Aí você pode vir aqui, nesses 3 pontinhos aqui em mais, e pedir para imprimir, que é isso que eu fiz. Então ele gera esse PDF com o seu formulário, né? Tá aqui as questões, já todas organizadas.
Você pode ver, ele está gerando um PDF com as questões. E aqui você poderia, né, clicar para imprimir ou salvar ele como PDF. Que é o que eu vou fazer? Eu vou clicar para salvar como PDF. Na pasta mesmo onde eu coloquei essa disciplina, né? Aqui ele está salvando como nome do arquivo, ok? Eu vou deixar como Form 4 mesmo, né? Que a gente chamou de prova de nono ano. É o título do formulário, mas o arquivo eu já estou no quarto vídeo, esse é o Form 4. Então eu vou clicar aqui em salvar. E então, se eu abrir, eu vou abrir aqui no navegador mesmo, está aqui o PDF. Pode ver o PDF aqui. Você pode imprimir e o aluno preenche manualmente mesmo. Coloca um xizinho, por exemplo, né? Qual a alternativa? Então você tem aí o formulário que você fez lá no formulário do Google, podendo ser convertido para PDF, para você ou enviar o PDF, se for o caso, ou às vezes a pessoa tem um problema de conexão limitada, ou às vezes vai até a escola, precisa pegar todo o material, mesmo que coloque no computador, no celular, no tablet, quando vai para casa não tem mais acesso à internet. Então você pode enviar o arquivo PDF ou então imprimir, para que o aluno faça dessa maneira antiga, né, como uma prova impressa. E então, eu acho que para esse vídeo está ok. Nós terminamos o formulário. Eu utilizei as questões lá do documento do Word, não usei os itens B, C e D das questões, só as questões principais. E terminei esse nosso primeiro formulário. Ele é unicamente feito com questões de múltipla escolha. Não exploramos ainda as outras alternativas. Então, para esse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido tudo e até mais. Até o próximo vídeo.